assistindo, né? Você não é nada do que eu vou descrever aqui, né? É um texto que eu escrevi no X ontem, né? Na minha conta aqui no Brasil não pode ser acessada, né? Mas não é nem um texto, né? É só um apanhado de dados. Explicar para as pessoas por que é tão difícil hoje os desafios que nós vivemos no Brasil. Eu coloquei assim, por que falo com expressões provenientes da Baixada Fluminense? Ou seja, por que eu falo linguagem de povão? Né? Aí eu coloquei apenas 21%, anotem os números, tá? Papel e caneta na mão. Apenas 21% da população brasileira, entre 25 a 34 anos, possui ensino superior. Enquanto que países da OCDE estão na casa dos 44%. Na Coreia do Sul, a média é de 70% e no Canadá é de 62%. Então, quem tem ensino superior é entre 25 a 34 anos. No Brasil, 21% da população. Nos países da OCDE, Estados Unidos, 44%, os países da Europa. Na Coreia do Sul, aumenta 70%, no Canadá, 62%. E aí eu disse, não quero sequer explicar a decadência do ensino superior brasileiro, no qual teses de doutorado tergiversam sobre suruba game banheiros. Né? O analfabetismo funcional no Brasil é ainda mais assustador. De acordo com o indicador de analfabetismo funcional, que é o INAF, aproximadamente 39% da população brasileira entre 15 e 64 anos, ou seja, todo mundo, né? 39% da população é considerada analfabeta funcional. Isso significa que cerca de 38 milhões de brasileiros não têm capacidade de compreender e interpretar textos ou realizar operações matemáticas simples no cotidiano. Calma que piora. Apenas 12% da população atinge o nível proficiente de analfabetismo. Isso aqui que é o dado real, né? Ou seja, 88% da população não possui pleno domínio das habilidades de leitura e escrita necessários para enfrentar as demandas da vida diária. 25,5 milhões de brasileiros, em tese, têm a capacidade de entender o que falam. 212,6 milhões de pessoas não entendem absolutamente nada. Há quem diga que o problema do Brasil será solucionado na política eleitoreira. Por isso que os políticos não entenderam o professor Olavo de Carvalho. Fiz questão de colocar esses dados para que vocês entendam. Né? 88 e 12, gravem esse número. 88% da população não tem capacidade para fazer operações básicas de cotidiano e não tem a capacidade de ler um texto e interpretá-lo. 88% da população de um país continental como o Brasil. Se você, ao ouvir isso, acha que a solução do Brasil virá por eleição política, de eleição de Câmara, Senado, Presidência da República, governador, deputado federal, prefeito. Gente, 88% da população não tem a capacidade de pensar. E eu digo mais, desses 12%, tá? Eu ouso dizer que no mínimo um terço é extremamente filho da... Porque é o que o professor Olavo falava, que aqueles que saíram da quarta camada, que estão na quinta, gostam de viver explorando quem está na quarta. Lembra disso? Lembro. Nas 12 camadas? Ou seja, quem sobe um pouquinho, explora quem fica embaixo. Explora mesmo. Vende o cursinho, que não dá nada, não dá conhecimento nenhum. Ganha dinheiro com as pessoas. Vive do dinheiro das pessoas, seja em cargo político, ou seja, enganando as pessoas com discursos vazios. E aí, agora você entende por que tem 1 zilhão de curtidas quando, por exemplo, teve um louco no X que divulgou dizendo que agora o Laranjão vai pegar o Alexandre de Moraes porque decretou isso e aquilo outro, e vai acontecer assim. E aí me coloca um áudio de um outro cara lá, tic-tac puro tic-tac. Puro tic-tac. E aí alguém poderia me perguntar, mas Ala, qual é a relação de analfabetismo funcional
em acreditar em tic-tac? Toda. Toda. Toda, porque você junta o desespero com a ignorância. Desespero e ignorância é tudo. Tudo o que um revolucionário quer. Tudo. Vejam, o problema é muito, muito, muito mais grave do que nós imaginamos. Mas muito mais grave. Vocês imaginam se eu não usar uma linguagem de povão, no mínimo, 12% de pessoas podem me compreender. Em uma frase. Uma frase. 88% não serão capazes de compreender. Se eu não usar aquelas analogias que eu uso, se eu não zombar, se eu não rir, se eu não brincar, se eu falar algo que tenha princípio, desenvolvimento e conclusão, o fato daquilo dali ser lógico, 12% da população pode me compreender. Imagine se eu falar algo, por exemplo, do tipo, olha, fiquem atentos aos corolários, porque o termo médio não pode ser repetido num silogismo. Quantas pessoas vão entender o que eu disse? Quem que sabe o que é termo médio? Quem que sabe o que é silogismo? Quem sabe o que é corolário? Então, repense. É o que eu estou fazendo um apelo a você. Sobretudo a um Frei que ontem falou assim, o arrobo, falou palavrão. Repense. Repense. Tá? Frei, olha para tua paróquia e você vai ver que tem a possibilidade de ter 80% da sua paróquia que não entende a sua homilia. E para pensar. Mas isso não é desculpa para você usar termos chulos. Filhão, como é que você acha que eu vou conversar com essa galera quando eles só consomem BBB, putaria, bar, boteco, academia para poder ficar pegando uma menininha na esquina, funk. Você quer que eu fale com essa gente como? Acorda, né? Por favor, desperta. Fiz questão de trazer esses números para que vocês entendam a necessidade que nós temos de despertar essa gente, para, no mínimo, eles tomarem a consciência de que precisam estudar, precisam se formar, precisam de mais conhecimento.